Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que faça você pensar sobre muitas coisas na sua vida. Principalmente se Deus estiver falando alguma coisa que não é de acordo com o que você esperava, que você possa ouvir a palavra de Deus. Vou ler para vocês o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, vários versículos para a gente resumir um pouquinho o capítulo 22. Então, do 6 ao 8, depois do 15 ao 18, depois do 26 ao 28 e depois do 35 ao 38. Vamos lá, do 6 ao 8. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote e Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para os consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Depois do 15 ao 18. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha? Ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos dos reis. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: eles não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Depois do 26 ao 28. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei, e diga assim: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. Depois do 35 ao 38, a batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Irmão, essa passagem aqui ela é muito forte, ela é muito pesada, mas a gente vê aqui o rei de Israel, ele queria ir para uma guerra, e aí ele pediu para os profetas falarem o que Deus achava disso, e os profetas falaram a palavra para eles, mas não era a palavra de Deus. Eles falaram o que o rei queria ouvir. E aí a gente vê, depois o rei de Judá, perguntando se não havia outro rei, outro profeta que poderia estar falando. E havia um profeta lá que falaria a verdade. Mas o rei não queria ouvir aquele profeta, porque ele sabia que aquele profeta falaria era a verdade mesmo, e essa verdade poderia ser contra o que ele achava. Na verdade, a palavra do Senhor era totalmente contra esse rei, porque esse rei não seguia a Deus. Ele era um rei ímpio, um rei que seguia caminhos errados. E por isso que parecia que a palavra do Senhor sempre era contra ele, mas porque ele não aceitava o Senhor, não aceitava seguir os caminhos do Senhor. E aí chamou esse profeta, com medo talvez na primeira situação, ele fala o que o rei quer ouvir. Mas o rei fala para ele que ele deve falar a verdade. Quando ele fala a verdade, o rei se revolta e manda prender aquele profeta. O rei não dá ouvidos ao que o Senhor fala. E ao não dar ouvidos ao que o Senhor fala, ele vai para a batalha. O resultado final a gente vê. Ele é morto nessa batalha. Israel é massacrada. E isso é um resultado que a gente vê de algo que a gente pode cometer esse erro na nossa vida. Às vezes a gente quer que Deus nos dê uma resposta, e a gente espera a resposta de Deus, mas a gente sempre espera uma resposta positiva, uma resposta que esteja de acordo com os nossos planos. Mas o que eu quero te dizer, irmão, é que nem sempre a resposta de Deus vai estar de acordo com os seus planos. Porque os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. E muitas vezes os planos de Deus não são os nossos planos. Não por culpa de Deus, mas por culpa nossa, porque muitas vezes nós queremos coisas diferentes do que Deus quer. E pode ter certeza, irmão, que o que nós queremos é muito pior do que o que Deus quer. O que Deus quer é sempre o melhor para nós. Deus tem os melhores planos. Deus tem o melhor caminho para a nossa vida. E muitas vezes nós caímos, nós passamos por dificuldades porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós simplesmente ignoramos os planos de Deus e tentamos seguir o nosso coração. Mas o que eu quero te dizer hoje, irmão, se Deus está te falando uma coisa, se essa coisa é contrária ao que você quer, e se você não consegue aceitar isso, aceite, irmão. Porque o caminho de Deus é o melhor caminho para a sua vida. O plano de Deus é o melhor plano para a sua vida. Pode ter certeza do que você quer, às vezes o que você deseja do fundo do teu coração, que parece que é uma coisa boa, Deus sabe que isso pode te trazer destruição em algum momento.
Então não seja como o rei de Israel, mas aprenda a ouvir a palavra de Deus e a segui-la. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa aprender a ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos que Ele tem para você. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.